Olá, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar a volta ao mundo. Aquilo que o mar separa, a internet une. Quero dar uma boa noite à Naide e ao Mário. A Naide encontra-se na Suíça e o Mário encontra-se no Brasil. Por isso, darmos a volta ao mundo. Bem-vindos à revista Repórter X. Obrigado, boa noite. Estamos gratos por estar aqui, ter recebido o seu convite para participar, para nos apresentar, né, aqui com a situação que a Moara está passando no momento aqui na Suíça, seus direitos humanos todos privados, e é isso que a gente vai falar aqui. Sobre os direitos da Moara. Vamos falar de um caso muito delicado, um problema muito grave, e também é um negócio para esta Suíça corrupta. Gera milhões. Como eu vos dizia em privado, gera mais dinheiro que propriamente quem anda no contrabando da droga, digo eu, é quase de certeza absoluta. E isto padecem as crianças, já nem falam nos pais, as crianças que são inocentes. Exatamente. Então, bem-vindos. Eu digo boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui para divulgar o caso da Neide da Moara, que é um caso completamente absurdo das autoridades suíças, que a Moara sofre abusos desde quando ela tinha 2 anos e foi separada bruscamente da mãe, foi desmamada. Acabaram com a infância da Moara e depois estão acabando com a adolescência da Moara. Ela está com 15 anos, gritando para o mundo, para as autoridades suíças, através de cartas e mensagens e depoimentos com o próprio tribunal suíço de Burgdorf, querendo voltar para a mãe dela e voltar para o Brasil, e os direitos dela são ignorados, totalmente ignorados, como se ela fosse pior do que um animal. Ela é tratada, porque isso gera dinheiro para o sistema suíço. Eles ganham milhões de francos por ano, tirando crianças das mães, de vários imigrantes, não é só brasileiro, português, não, do mundo inteiro. Eu costumo dizer tirar a criança da mama da mãe. Moara foi tirada mamando de mim, por essa juíza. Foi tirada mamando, minha filha ainda estava mamando quando foi arrancada de mim, dos meus braços. Eu quero refletir aqui... Pela juíza Carola Sutter, de Burgdorf. Quero comunicar a todos aqueles que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir a posterior que sábado, pelas 21 horas, teremos então a grande entrevista. Hoje só estamos aqui a fazer um teste e ao mesmo tempo a anunciar. E quero também dizer que a Naide foi acusada de rapto quando um certo dia levou a Moara até ao Brasil e contou à sua mãe, não é, à avó da Moara, e ela disse para não voltarem, estiveram durante 4 anos lá e foram acusados de rapto e a polícia suíça foi lá buscar, certo? Quer-me contar um bocadinho sobre o que se passou? O que se passou foi que quando chegamos, depois de 8 anos, que eu não ia ao Brasil, eu consegui ir com autorização do genitor. Quando chegando lá, eu contei todos os acontecidos que estava passando na vida da Moara e na minha, aqui na Suíça. E minha mãe, com certeza, ficou em choque e falou que eu não poderia voltar para cá de espécie nenhuma para deixar minha filha viver a situação que ela estava passando por todo o tempo da vida dela, né, que tinha 8 aninhos de idade e já estava passando por tantas situações que no Brasil isso são considerados graves, o que não é aqui, né? Então, mas aí o genitor acionou a Convenção de Haia e um juiz brasileiro, depois de 4 anos, ordenou o retorno da Moara à Suíça. Moara foi drogada pelo genitor, enfiada num avião com a roupa do corpo e trazida à força para a Suíça novamente. Agora já está 3 anos na Suíça vivendo em situação de cárcere privado.
autorizado pelas autoridades suíças, a KESB e o Tribunal de Burgdorf. Vocês têm suspeitas que o progenitor violou a Moara? Sim, sim. Sim. Tem suspeitas e indícios fortíssimos que foram abafados na época pela própria autoridade KESB e os bystandes, que são o assistente social. Tem relatório médico e tudo. Nada foi nem investigado. E Moara neste momento, qual é o papel do Brasil neste vosso caso? O papel do Brasil, agora nós estamos tramitando um processo federal para cumprimento de sentença, que várias salvaguardas que estavam na sentença de repatriação não foram cumpridas, e agora nós estamos tramitando aqui na Justiça que se cumpram essas determinações que foram dadas na sentença de repatriação da Moara, que a Suíça não respeitou. Quando a Naide foi acusada de rapto, deram-lhe ordem de prisão? Ordem de prisão não. A Neide foi condenada em primeira instância a 34 meses de prisão sem condicional e pagamento de multas que chegam perto dos 100 mil francos. Agora, como é que está neste momento esse processo? Agora a gente está esperando a decisão fundamentada do tribunal para recorrer à segunda instância, o Tribunal Cantonal de Berna. Muito bem. É uma vergonha, meu Deus. E sendo que essa condenação não tem jurisprudência e a dosimetria da pena está completamente fora do padrão. E a Naide pode sair da Suíça, se bem entender? Ou está proibida? Eu não tenho passaporte da Suíça. Fala, Valentino, fala. Não, você pode falar. A juíza, né? A juíza do civil, que está no caso há 13 anos, ela pegou o meu passaporte quando cheguei na Suíça para me ver a minha filha, poder ver a minha filha, sendo que isso não aconteceu. Ela pegou meu passaporte, eu vi a minha filha algumas vezes, 3 ou 4 vezes, sem monitorar. Vi ela um ano e pouco monitorado. Depois disso, ela pediu que eu desse o meu passaporte para me poder ver a minha filha sem estar monitorada. Eu tive 3 ou 4 visitas e depois ela continuou com o meu passaporte e retirou todas as visitas que a gente tinha. E fiquei acho que 1 ano e 3 meses, se eu não estou enganada, sem ver a minha filha. E agora estou vendo a minha filha monitorada novamente e ela não me devolve meu passaporte, não me devolve minha documentação. Como é que vocês têm acesso a alguns vídeos da Moara a pedir ajuda? A Moara mandava para a gente os vídeos de pedido de socorro. Ela queria a nossa ajuda, ela tem medo que eu vá embora, que eu seja expulsa ou que eles me prendam. Ela está sempre muito preocupada, apesar do celular dela ser monitorado pelo genitor e pela a companheira dele, a senhora Nicole Zaug, de Ussenbach. Ela ainda consegue me mandar mensagens de pedido de socorro escondido, que é a única maneira que ela tem. Eu não tenho contato com minha filha, não posso falar com minha filha no telefone, ela é privada e ela tem muito medo deles, e o celular dela é monitorado por eles, então ela não tem liberdade, como está claro agora para o mundo todo, né, e para as autoridades também, e tanto da Suíça como do Brasil, que ela não tem privacidade, que ela está no cárcere privado, ela só fala e só pode entrar em contato com quem eles permitem, o genitor e a companheira dele, a senhora Nicole Zaug, de Ussenbach. Então, e eles estão protegidos pelas autoridades, as autoridades que eu falo desse tribunal de Burgdorf, né, pela a senhora Carole Sutter. Eles são protegidos por ela há 13 anos, esse casal, esse genitor e essa senhora Nicole Zaug são protegidos por essa senhora, a juíza Carole Sutter, de Burgdorf. Por que é que a Moara não tem a coragem de, em vídeo, quando consegue, dizer
aquilo que se passou com o progenitor, as acusações que vocês têm numa carta, uma longa carta, parece quase uma bíblia. Eu dei uma olhada e vou ler, até porque vai-me ajudar para a próxima entrevista, sobre o caso, explorar mais o caso, para eu ter mais a noção daquilo que vamos falar. A Moara, ela tem muito medo, porque vários vídeos, inclusive tudo que está na internet, os vídeos da madrasta tirando o telefone dela, do genitor arrancando o telefone dela enquanto estava numa conversa particular com a mãe, tudo isso, várias mensagens de pedido de socorro que ela enviou escondidas, foram todas para o tribunal. Tudo isso está no tribunal. E o que aconteceu? Em abril de 2023, o assistente social e a advogada da Moara pediram para tirar a Moara de dentro da casa do genitor. E até o assistente social foi na escola conversar com a Moara e falou: olha, a juíza vai tirar você da casa deles, mas eu preciso avisar o genitor. Aí eles avisaram o genitor que a Moara queria sair de dentro da casa deles. E a juíza não deu decisão nenhuma. Pegou e expôs os pedidos para o genitor. Que aí pegou e ela recebeu represálias. Ela sofre tortura psicológica, ficou trancada dentro do quarto, tomaram o celular dela. Então não fizeram nada. É por isso que ela não fala. O progenitor é uma pessoa muito influente na Suíça ou não? Que eu saiba. Não, ele não é nada, é um marceneiro lá de uma cidadezinha que tem 1000 habitantes, não conhece ninguém, é um pobre coitado. Para ele ir para o Brasil, ele fez uma vaquinha na internet. Ele tá na justiça gratuita, nem dinheiro para pagar advogado ele não tem. E ele tem mais 3 filhos pequenos que ele não cuida nem dos filhos dele. Eles são obcecados pela Moara. Porque a Moara tem informações que vão prejudicar ele muito. Ele pode segurar quanto ele quiser a Moara ali, mas quando ela sair, ela vai processar ele. Vai, com certeza. Meus queridos Neide e Mário, ficamos então por aqui. Se não contamos hoje tudo, não temos mais para contar no sábado. Sim. Valeu este bocadinho para dar a entender a todos aqueles que falam a língua portuguesa que há mais um caso, infelizmente mais um caso na Suíça de exploração infantil. Vai contra os princípios humanos e nós na Repórter X defendemos os direitos humanos. Infelizmente a Suíça é um país corrupto, onde existem várias instituições, onde nós nunca sabemos onde decorrer, porque quando nós julgamos que há uma CESP que dá a cara, há outras instituições atrás, que é o caso da Gemeinde. Quando diz que a Gemeinde dá não sei quantos milhões à CESP, é a Gemeinde a dar à Gemeinde. Entende o que eu quero dizer? Sim. E depois ainda há mais instituições. E depois há mais um chefe aqui, um chefe ali, outro chefe acolá. Vocês nunca sabem exatamente com quem devem e com quem podem falar. Isto é um circuito. Quanto mais você pede ajuda, mais você se prejudica. Exatamente. E eu costumo dizer que isto é um sistema. E o sistema não existe só com as crianças. Existe no geral na Suíça, com todos os problemas, nas reformas, nas pensões, com as crianças, com as pessoas que sofrem acidentes, com tudo e mais alguma coisa. Há um sistema. E depois, os próprios advogados fazem parte do sistema quando deviam de ser advogados internacionais. Já não digo da Suíça, internacionais ou fora do sistema. E isso não é verdade. Porque quando uma segurança social dá um advogado para ir contra a segurança social, está tudo dito. Sim, claro. Com certeza. A gente passou por isso. A gente vai falar na entrevista, né, Valentino? Sobre todos os absurdos que a gente passou aqui para poder ter um advogado.
A juíza, Sim. Carole Sutter, ela proibiu a gente de ter um advogado, a gente pagando com o próprio dinheiro nosso. A gente era proibido de tirar o advogado do Estado, porque a gente viu que o advogado do Estado estava a favor deles, estava a favor do tribunal. Então, a gente disse, não, vamos dar um jeito de ter um advogado particular. Quando a gente falou que queria trocar de advogado, essa juíza não deixava a gente trocar de espécie nenhuma. E eu já cheguei a pensar que as pessoas escolhidas para este cargo são pessoas frias. São gélidas como a neve dos Alpes. São pessoas sem escrúpulos, são pessoas que não têm filhos, em maioria, e algumas até são lesbianas, em maior parte. E eu estou a dizer isto porque eu recebo estas mensagens de muita gente. E, portanto, não sabem o que é ser pai e não sabem o que é ser mãe. É. E depois incutem aquilo no miolo, não é? Que está no sistema e é aquilo que eles querem, é aquilo que eles veem. Ou então o emprego deles também está em causa. Com certeza. Isso é absoluto. Isto é quase como eu dizer, na minha revista, eu dou-vos a melhor publicidade do mundo. Pode não ser, mas eu vou dizer sempre que sim, que é a melhor publicidade do mundo. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, porque você vai botar a verdade aí, a realidade, né? Pronto, eu posso até ser justo, mas eu vou dizer, a minha é a melhor do mundo. Pode ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a 20ª. Mas a minha é sempre a melhor. E para eles, incutem aquilo. É assim como os burros que sobem para a frente. E não importa se o ser humano está a sofrer, a criança. Não importa. É um absurdo, é surreal, sabe? E às vezes ainda tem pessoas que chegam a falar, tudo funciona, a justiça da Suíça é a melhor do mundo, tudo funciona. Gente, pelo amor de Deus, só quem não tem conhecimento, quem nunca passou, sabe, quem nunca precisou, talvez pode falar isso, mas quem está aqui dentro, quem luta, eu estou lutando há 13 anos para ter o direito de ser mãe. Ser mãe não é crime. Eu gerei a minha filha, eu criei a minha filha na minha barriga e dei a vida para ela. E vou dar a vida para minha filha sempre. A minha vida não é minha, é dela. Mas eles tratam as mães como barrigas de aluguer. Exatamente. Mas eles não calam a minha boca mais. Fiquei calada por muitos anos, fiquei aguentando muita coisa por muitos anos, que isso dá, que nem a gente fala, isso não dá um documentário, isso dá uma série. A vida da Moara e a minha durante esses 13 anos. Dá uma série, uma história daqui da Suíça. Real e muito dramática, de muita dor. Eu gostava de dizer aos nossos ouvintes que unam-se para haver mais força na comunicação social, porque a comunicação social, hoje nós chegamos longe e aproveitamos a internet, não é? Sendo bem usada a internet é útil, e às vezes trocar ideias entre pais e mães que estão na mesma situação pode ser bastante útil, e ajudar mutuamente uns aos outros, não é? Sim, com certeza. Prontos, ficamos então por aqui e vamos lutar contra esta Suíça, e vou deixar uma pergunta. Por que é que a Suíça mostra o lado bom e omite o lado fraco? Meus caros, até sábado, se Deus quiser. Um abraço para o Brasil. Um abraço aqui para a Suíça. Cidade de... Eu estou em Interlaken. Interlaken, ok. Foi uma das últimas viagens. Eu fui visitar umas... Como é que se chama? Aquilo é... um subterrâneo. Conhece? Sim. O subterrâneo, que são umas grandes montanhas, tem gruta, aquilo chamam-se grutas, digamos, são grutas. Grutas. Fica aqui mesmo. Aqui tem isso. Muito. É isso. Eu estive lá a visitar há pouco tempo. Pronto, um grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado e até sábado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E desejo um ano próspero de 2025 para a Moara, para ela ter a liberdade, como um passarinho.
Amei, amei. Igual um passarinho, a minha passarinhozinha. Amei, amei, amei. Isso é uma homenagem a ela, não é? Sim, sim. Ok. Ok, então até sábado, se Deus quiserem. Prontos, partilhem este vídeo e estamos abertos sempre à recepção de futuras entrevistas para falarmos no caso. Nós, Repórter X, damos voz e também nunca vamos desistir por ajudarem a transmitirem e a mostrarem o podre da Suíça. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.